Em Davos, na Suíça, a presidenta Dilma Rousseff defendeu hoje o potencial dos países emergentes, os chamados BRICS, na economia mundial. O potencial dos BRICS na economia mundial. O grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Foi a primeira vez que a presidenta participou do Fórum Econômico Mundial. No terceiro dia de discussões do encontro, o secretário de Estado norte-americano disse que os Estados Unidos reafirmam o compromisso com a paz no Oriente Médio. Iran has the opportunity to prove these words. John Kerry falou sobre o recente acordo entre o Irã e grandes potências que restringe o programa nuclear iraniano. Ele disse que o país tem agora a oportunidade de provar que faz enriquecimento de urânio para fins pacíficos. That Israel has to be strong to make peace. O secretário de Estado norte-americano afirmou que um acordo entre Israel e a Palestina daria para os israelenses a paz duradoura e fronteiras seguras, e aos palestinos a liberdade e a dignidade que eles merecem. Para o vice-primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Mustafa, é hora de Israel fazer mais. O presidente israelense Shimon Peres, que recebeu durante o fórum um prêmio de liderança global, disse que há dificuldades, mas que o país oferece uma paz sincera. A presidenta Dilma Rousseff estreou no Fórum Econômico Mundial. Em discurso para empresários e chefes de Estado, ela afirmou que os países emergentes vão continuar a desempenhar papel estratégico na economia mundial e que é precipitada a tese de que essas economias vão perder o dinamismo depois da recuperação dos países em crise. Serão muito dinâmicas porque lá estão grandes oportunidades. Até porque os fluxos atuais de investimento e comércio e as elevadas taxas de emprego e o horizonte de oportunidade dessas economias apontam em outra direção. Na direção, eu repito, das oportunidades. A presidenta também afirmou que os investimentos privados são uma das principais estratégias para um novo ciclo de desenvolvimento no país. O Brasil é hoje uma das mais amplas fronteiras de oportunidades de negócios. Nosso sucesso nos próximos anos estará associado à parceria com os investidores do Brasil e de todo o mundo. E agora Luiz Nassif fala sobre a recepção do discurso da presidenta Dilma Rousseff pelos investidores estrangeiros em Davos. Quando você analisa a economia de um país, em geral você tem as questões periféricas e as questões relevantes. As reclamações dos empresários aí do mercado, do plano internacional, se referem a questões periféricas. Por exemplo, o governo não é muito claro na definição do superávit fiscal. Não explica direito como que consegue os seus superávites. O ministro da Fazenda concede um conjunto de incentivos sem ter uma clareza sobre aonde vai chegar a questão fiscal. Esses fatores todos aí são periféricos. O essencial o que é? Eles sabem que o governo não vai abrir mão aí da questão da segurança fiscal. Então, quando começa a avançar o sinal, tem as reclamações, o governo recua. Sabe que o governo não vai abrir mão da questão da inflação. Sabe que a presidente da República tem compromissos aí consolidados aí com investimentos privados em infraestrutura. E, acima de tudo, sabem que os países emergentes, os BRICS, eles são o futuro do dinamismo da economia global. Se você pega os países já desenvolvidos, eles já chegaram num estágio de consumo, o mercado não aumenta mais. A população não aumenta, o mercado consumidor não aumenta, apenas envelhece. Enquanto que nos países emergentes, você tem um processo histórico de inclusão de novos consumidores que não se esgotou. E você tem uma demanda por novos produtos que não se esgotou. Famílias aí que vão ser constituídas, casas que ainda não têm TV plana, casas que ainda não têm geladeira. Então, tudo isso explica a maneira como Davos recebeu a presidente Dilma Rousseff. Reclamações pequenas de lado, mas no essencial ela passou o recado que o Brasil está aberto ao investimento externo, ao investimento privado e não vai abrir mão da rigidez fiscal e da questão cambial.
O ponto central é esse déficit nas contas externas, que ontem bateu recorde. Esse é motivo efetivo de preocupação.